Parece que ainda quando estamos preocupados em perder os quilos que ganhamos no último Natal, já é Natal novamente. Aliás, isso que é importante no Natal, porque a mensagem do Natal não diz respeito apenas àquilo que acontece a cada dezembro, ou especificamente nos dias 24, 25 e por aí. A mensagem central do Natal diz respeito ao que acontece conosco todos os dias. Todo ano, o tempo todo. Porque, como ouvimos no último domingo, é a mensagem de um Deus conosco. Não apenas afirma a sua presença entre nós, mas nos convida a uma nova forma de perceber a vida, de construir a nossa história. Por isso, a partir da mensagem do Natal, nós podemos pensar em algumas coisas e fazer para nós mesmos algumas perguntas. Primeiro, você tem um projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida? O que ele faz? O que faz com que acorde toda segunda-feira para estudar, trabalhar? Pode me dizer que é o despertador, não é? Ou o pai ou a mãe. Então está me dizer que é o tempo que diz o que vai acontecer contigo? O que move o teu coração a fazer sacrifícios, a correr riscos, a fazer escolhas? O que te move a administrar a tua vida? Os teus recursos, o teu tempo, os teus relacionamentos? O que é capaz de colocar cada um de nós de joelhos a fazer sacrifícios? A mensagem do Deus conosco é a mensagem de que nós temos o Natal, que é o nascimento de Jesus. Que é a mensagem, não é? Cadê os miúdos? Já saíram, não é? O que é Natal? Já estavam ali os filhos do nascimento de Jesus. Amém. Mas o Natal não é um só. O Natal são muitos. Porque nós somos muitos. Nós tivemos, por exemplo, o Natal de José. Aquele jovem que de repente se vê pai daquele que seria o redentor da humanidade. E não foi simples, não foi fácil para ele isso tudo. Conhecemos bem a história. Temos o Natal de Maria, a jovem sonhadora, que de repente percebe-se alvo da graça plena do Redentor. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus. Nós tivemos o Natal dos anjos, que mais uma vez dão glórias ao Redentor, glórias ao Deus nos céus, que agora habita na terra, torna-se homem. O Deus que sabia o que era ser humano por onisciência, agora sabe por experiência, torna-se um de nós. E temos também o Natal de uns sábios que fizeram uma longa viagem para chegar até o local onde estava o menino e prestarem a ele glórias e honras. O Natal dos sábios do Oriente. Eu podia pedir para os miúdos virem aqui e fazerem lá como no domingo, né? História dos magos lá. Mas não. Eu queria contar e partilhar convosco agora a história daqueles homens para quem o Natal significava sonhos que nos fazem caminhar. Eu quero ler convosco no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a história daquilo que nós chamamos na nossa Bíblia dos magos do Oriente. E perceber como essa história é tão importante, foi tão importante, ao ponto de ser narrada pelo evangelista Mateus com tanta precisão. É curioso que
Às vezes nós nos preocupamos apenas com essas personagens para colocá-los em nossas decorações, em nossos presépios e tudo mais, e não percebemos a profundidade da mensagem que elas carregam. Eu queria compartilhar convosco, então, a partir do versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que nos diz: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisado em sonhos para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. É interessante o quanto o evangelista Mateus, ele não tem a preocupação, apesar de escrever para judeus, de detalhar todos os episódios relativamente ao nascimento de Jesus, como faz Lucas, por exemplo. Aliás, Lucas escreve para os gentios e era necessário que fizesse todo esse esclarecimento. Mateus propriamente não se preocupa com os detalhes do nascimento de Jesus, mas com as consequências do nascimento de Jesus, com as consequências da chegada do Messias. E ele tem a preocupação de, a cada momento dessa sua narrativa, retomar os textos do Antigo Testamento. Ele faz referência, por exemplo, ao texto de Isaías, capítulo 7, faz referência a Miqueias, não é? Que nós lemos aqui, ouvimos no último domingo, faz referência mais abaixo a Oséias, faz referência a Jeremias. É perceber o quanto a palavra do Antigo Testamento, da Escritura hebraica, fala acerca do Messias. Mas é curioso porque ele, quando apresenta no versículo 24 do capítulo 1, a mensagem do Emanuel, Deus conosco, como eu disse, a preocupação dele é revelar as consequências disso para a vida. Porque, como eu disse anteriormente, irmãos, celebrar Natal não é apenas pensar em um ato religioso que nós fazemos uma vez por ano. O Messias que se faz carne, cumpre as promessas do Antigo Testamento, é o Deus que penetra na história, que entra na história, para mudar o curso dessa história, condenada pelo pecado humano. Diz menos de religião e diz mais acerca da vida. Podemos dizer, sem titubear, que o Natal diz menos acerca do que estás a fazer aqui todo domingo e diz mais acerca do que vais fazer toda segunda-feira quando vai ao trabalho, quando vai à escola, quando assume compromissos. O que o Natal nos diz cá no espaço religioso, sabemos. O que ele nos diz lá, no trabalho, durante a semana, nos relacionamentos que temos, dentro e fora da igreja. Exatamente com essa preocupação, o evangelista Mateus começa a dar o exemplo daqueles que foram os primeiros adoradores. Aqueles que primeiramente reconheceram o Messias. E aqui
há um texto maravilhoso. Porque ele não começa a falar dos religiosos que se converteram, ou dos anjos que vieram, ou de Maria e Isabel, Isabel e Zacarias, ou de Simeão e Ana, religiosos que esperaram. Ele está a falar para judeus, mas ele está a dizer que os primeiros, ou as primeiras testemunhas poderosas da libertação que ocorre com o Messias que se faz carne, são estrangeiros. E ele começa então a narrar a experiência desses homens que vieram de muito longe para adorar o Salvador. O texto tem algumas peculiaridades, eu queria que nós pensássemos nelas rapidamente, porque o primeiro versículo já seria aqui a síntese de muitas coisas que poderíamos falar. Tantos aspectos que são apresentados aqui, depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. Temos aqui elementos geográficos, políticos, sociais, econômicos, muita coisa mesmo. Mas eu gostava de chamar a atenção para isso. Jesus nasce em Belém da Judéia. O rei que nasce no projeto de poder de Jerusalém, não, nasce na simplicidade, para que os simples pudessem acolhê-lo e para que ele fosse acesso a todos. No tempo do rei Herodes, conhecemos bem a história da crueldade do rei Herodes. Podemos dizer que o rei Herodes era uma metáfora do que é o nosso mundo hoje. Por um lado, a esplendor, a beleza. A Palestina, ou a Jerusalém de Herodes, era uma Jerusalém bonita. Havia lá várias construções suntuosas, o anfiteatro, o hipódromo, não é? O palácio, a fortaleza Antônia, a reforma no templo. Havia suntuosidade, mas havia também crueldade, havia violência. Herodes tirano, insano, um rei que não era judeu, era idumeu, descendente de Esaú, mas nós já ouvimos muito a falar sobre isso, impiedoso. Casa com uma judia, Mariana, não é? E quando fazia as viagens, ele colocava próximo da esposa um dos seus guardas pessoais. Aliás, ele não tinha um judeu na sua guarda imperial. Eram todos mercenários que vinham da Trácia, da Germânia, da Gália. Já ouviram falar desses nomes? Não? E toda vez que ele viajava, ele deixava ali do lado da esposa um secretário. Uma seguinte mensagem: se eu morrer lá, mata ela aqui. Era. Né? Tanto que ele matou os filhos, Alexandre, Aristóbulo, depois matou o terceiro, porque achava que eles estavam ali sempre a fazer com ele algum tipo de conspiração. Né? E no final acaba por matou o sogro, né? Dizem que não conseguiu fazer isso com a sogra, porque não, mas enfim, isso aí acho que é boato, né? Mas no fim mata a própria esposa. E diz a história que no fim da vida ele decide então levar toda a sua corte, não é? Para um local e disse: assim que eu morrer, matem todos. Mas não foi isso que aconteceu, ele morreu antes, a sua corte foi liberta. Foi o homem que lá no final, lá mais adiante no texto que nós vemos aqui, quando toma ali os magos dão uma volta e não conseguem, não retornam para dar-lhes a informação, chega ao ouvido dele o seguinte: então, cadê os homens? Não voltaram? Não, não voltaram. Mas o que se passou? Viram o tal do Messias. Adoraram. Ah, é? Ok, então tudo bem. Pega um mapa. Abriu o mapa, cercou aqui e falou assim: nessa região, as crianças que têm menos de 2 anos devem ser mortas. Então podemos ouvir ou lembrar, queridos, que no Natal, nos primeiros Natais de Jerusalém,
não foram ouvidos apenas os cantos dos anjos, ou o sorriso dos pastores. Foram ouvidos choros de mães que perderam os seus filhos, violentamente. Violentamente. Esse era Herodes. E os magos? Os magos eram sábios que vinham da Pérsia, não é? Muitas tradições em torno deles, os nomes, que eram 3, que eram reis, tantas coisas que a tradição nos deu. O que nós sabemos é que eram sábios, né? Magos ou magoi no persa, que seguiam a religião persa, que era o zoroastrismo. E o zoroastrismo significava uma religião que havia muita conexão com as estrelas, com os astros e muitas previsões. Há que se lembrar um detalhe importante, não é, irmãos? A diferença entre astrologia e astronomia, a ciência e a religião, só vem no século XVII com Kepler, não é? Então, até lá, astrônomo e astrólogo, olhar para o céu como cientista ou como religioso era quase a mesma coisa, não é? Então, eram sábios, conselheiros do rei, que viam nas estrelas os destinos da história. E, de repente, vem, de uma forma miraculosa, uma estrela. Que também pode-se falar muito sobre ela, não é? Se foi a cumprimento daquilo que Balaão disse em Números 24, ou se foi lá uma conjugação, né, cósmica, estelar entre Saturno e Júpiter. Aí depende de quem fala e depende do que está a beber quando fala. Mas o fato é que não se tem muita explicação, a não ser que foi um milagre. Foi um milagre. O milagre da estrela, que faz com que aqueles magos, com aqueles sábios, saiam em direção àquilo que era o sinal de que um grande Messias viria. Agora eu queria chamar a vossa atenção para uma coisa aqui muito importante. Porque no versículo 3 diz que eles foram, e quando o rei Herodes soube disso, perturbou-se profundamente. E com ele todo o povo. Era importante, talvez, pensar um pouquinho da história desse momento, da chegada desses homens que vinham da Pérsia. Nós conhecemos que a Pérsia foi, numa altura, um grande império, não é? E já não era tão grande assim, mas alguns anos antes, se calhar algumas décadas antes, até no ano 40 a.C., os persas ou os partos, não é? Uma tribo persa, dominava o Oriente Médio. Eles tinham controle do Oriente Médio. E eles fizeram então um acordo com o Antígono, que era um rei da dinastia dos Asmoneus, né, os que tinham uma rebelião contra a liderança de Jerusalém, de Roma, e eles tomaram a Palestina. E quando eles tomam a Palestina, Herodes é expulso. Esse mesmo Herodes o Grande. Herodes foge para Roma, chega em Roma, um homem de vários negócios, de vários acordos, consegue um acordo com o imperador então o coloca como rei da Judéia. E ele volta com um exército romano e devasta aquela região e toma o controle da Palestina, sendo então o rei da Judéia. O que ele faz com o Antígono fazia como fazia com qualquer outro, né? Mata. Persas, para Herodes, era sinônimo de inimigo, de problema. E o inverso também acontece. Para os persas, Herodes era a imagem do mal. E agora nós vemos uma comitiva de sábios que seguem uma estrela e têm a coragem de entrar no território de Herodes e no território de Roma. Mas eles foram apenas porque eram religiosos, supersticiosos? Não. Eles foram porque naquela região que era dominada pelo Império Romano, vários daqueles povos tinham uma esperança. E sabe qual era? Do Oriente vai vir aquele que vai nos libertar do poder do Império Romano. A esperança daqueles homens não era apenas encontrar um mero símbolo da divindade,
mas aquele que seria o grande libertador de toda aquela região dominada pelo império. Aqueles homens também tinham essa esperança. E se calhar tinham essa esperança, sabe por quê? Lembra quem andou por aquela região lá, jovem, saiu, foi levado cativo para a Babilônia, depois, com o domínio dos persas, foi conselheiro dos reis persas? Lembram-se de quem? Daniel. Se calhar a esperança que nasce no coração daqueles homens era a esperança semeada pelos missionários judeus que lá estiveram, que anunciaram que de Belém viria, que de Israel viria o Redentor. É impressionante porque aqueles homens saem nutridos numa esperança, seguindo uma estrela, mas com coragem de assumir todos os riscos. Para quê? Para adorá-lo. E aqui também é um ponto importante, porque o termo que o Mateus usa para adoração não é apenas o prestar culto, não é apenas uma celebração litúrgica, não é apenas o reconhecimento de alguém como um ser divino, mas o conceito que ele usa aqui é o termo prostrar-se por inteiro. É aquela ideia dos religiosos orientais que se ajoelham no chão e beijam o chão numa espécie de entrega total, de um reconhecimento pleno de que aquele para o qual veneram ou prestam aquela celebração tem um controle sobre a vida deles. Adorar para eles não era simplesmente celebrar um culto, era entregar a vida. Era fazer uma afirmação de amor intenso, de entrega total. O que Mateus está dizendo é que aqueles estrangeiros queriam estar diante do Messias para entregar a eles a vida, para reafirmar que Ele é o Senhor sobre a vida deles, em todas as dimensões. Ele é o nosso grande Senhor. Os estrangeiros que seguem uma estrela vão em direção ao Messias, que nasceu na simples Belém. Esses são os primeiros adoradores que Mateus chama a atenção. Improváveis completamente. Mas ele não se preocupa apenas com isso. Ele se preocupa em mostrar o outro lado. Se aqueles homens correram riscos, enfrentaram com coragem a disposição de chegar até Jerusalém. E por que foram para Jerusalém? Era óbvio. Onde é que nasceria um rei como qualquer outro? Na capital do império. Na capital do império. Mas não era isso, não era essa a história do Messias que veio salvar a humanidade, não é essa a história de Jesus de Nazaré. É interessante, irmãos, que Mateus faz questão de dizer que no momento em que chegam para Jerusalém, não mais conseguem ver a estrela. E decidem então perguntar para Herodes. Herodes, quando os vê, fica perturbado, e é curioso que diz que não só Herodes, mas como toda Jerusalém. Claro que aqui é uma figura de linguagem, nem toda, mas todo aquele grupo próximo de Herodes. Né? Engraçado que lá atrás, Jesus já perturbava a vida de muita gente. Lá atrás, Natal com Jesus já era um problema para muita gente. Como continua a ser hoje. Por isso que preferimos o Pai Natal, os presentes, as festas, porque Jesus incomoda muita gente. Mas o que o Herodes faz é reunir lá o seu grupo de sábios, não é? Os escribas, os fariseus, lá os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não é? Não apenas o sacerdote, o sumo sacerdote que estava ali, mas aqueles que haviam se reformado também, chama todo mundo e fala, então, como é que é a coisa? O que se passa? Não é? Ou seja, onde deveria nascer o Cristo? E aqui um detalhe interessante que Mateus chama a nossa atenção. Aqueles teólogos não consultaram os livros. Espera lá que nós vamos ver aqui no Google, Herodes, para ver como é que é essa história. Espera aí que eu vou lá pegar o meu texto sagrado e vou ler. Não. Eles,
onde é que viria o Cristo? Eles, imediatamente, Belém da Judéia, pois está escrito, és tu, Belém, terra de Judá, texto de Miqueias que nós lemos aqui semana passada. Olha que coisa interessante. Olha a diferença que Mateus coloca de maneira sutil para nós. Religiosos, teólogos, estudiosos da Bíblia, estão sentados em Jerusalém, mas não querem reconhecer o Messias. Religiosos que conheciam muito bem a lei, mas não sabiam que a lei era um caminho que apontava para o Salvador. Tinham a palavra na mente, mas o coração era vazio. O coração não estava quebrantado para adorar o Messias quando ele realmente viesse. Conheciam o texto na teoria, mas aquilo não significava nada para a vida deles. Seguiam um texto sagrado, mas estavam distantes do Messias. Estavam distantes da promessa. Religiosos vazios, que conheciam muito bem a palavra, mas desprezaram o Deus da palavra. É o que acontece com muitos. É o que aconteceu com esse continente, irmãos e irmãs, que decidiu esquecer Deus. Numa altura, esqueceu que esqueceu. Deus não faz mais sentido nenhum. Não faz mais diferença nenhuma. Por outro lado, estrangeiros que seguiam uma estrela, desejavam ardentemente estar próximos do Messias. Eu disse aqui no Natal que eu preguei lá atrás, eu gosto muito de uma música que nós cantamos muito, não cantamos aqui nesse Natal. Ele diz exatamente essa mudança significativa que para mim é uma metanoia, uma conversão. De pessoas que conhecem a fé, mas não a vivem. Nas estrelas vejo a tua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre céu e mar, tudo Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar, tudo Ele é para mim. Um típico religioso, que frequenta os lugares religiosos e todo o Natal está ali firme e forte. Conhece a história do Criador, conhece o lugar que Jesus tem na história, mas ponto final. Não passa disso. Aí vem a conversão. Até que um dia, o seu amor, eu senti. Sua imensa graça, descobri então que Deus não vive lá no céu, longe, mas agora Emanuel, ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Mateus diz, esses não são aqueles que, de fato, conhecem o Messias. Pararam a meio caminho. E logo em seguida ele fala do contato com Herodes. Herodes chega de uma maneira política, não é? Olha, bem-vindos e tudo mais, e olha, vai, sigam adiante, perguntem por aí. Agora, quando encontrarem com ele, voltem aqui e me digam, para que eu também possa adorá-lo. E olha o Mateus fazendo uma outra distinção clara entre não o religioso que conhece, mas entre o homem hipócrita, que diz pela boca que o coração está cheio de desejo de adoração,
Mas o que ele queria, na verdade, era encontrar o Messias e matar o Messias e os sábios. Já fazia um pacote completo, um pack completo. Todo mundo. A palavra diz que adora, mas o coração quer morte e violência. A boca profere palavras de celebração. Eu quero adorá-lo. Venha, diga-me. Mas o coração está distante e afastado de Deus. Mateus faz questão de dizer que o rei ímpio, com o coração carregado de vaidade, de orgulho, também, hipoteticamente, se tornaria um adorador. Mas o que ele queria era morte. A boca falava, mas o coração não estava cheio. Cheio estava o coração e as mãos dos estrangeiros que viajavam centenas de quilômetros para chegar até ali. O texto segue rapidamente, diz que eles ouviram o rei e partiram. Imediatamente, quando eles saem de Jerusalém, vem a estrela. Quando eles saem desse espaço onde Deus não existia, onde o Messias não habitava, onde não havia lugar para o menino, havia para a religião, para a vaidade, para o orgulho humano. Quando eles saem, eles olham para o alto e veem novamente a estrela. E é maravilhoso porque chegam até o local, e quando chegam no local, a estrela para exatamente onde o menino estava. O texto diz que eles entram e ficam com o coração extremamente alegres, ou com o coração cheio de júbilo, ou numa outra expressão, eles reconhecem o Senhor de todo o coração. E quando entram na casa, nada mais importa, não importa José, não importa Maria, importa o menino. Era o menino. A adoração era o menino. A estrela apontava para o menino. Os presentes eram para o menino. Naturalmente aqui quem ganharia presente seriam os pais. Mas eles são dados ao menino. O menino é o centro da vida daqueles homens. Foi para isso que eles andaram e caminharam até ali. Jesus, nada mais. Ver o menino, celebrar o menino, adorar o menino, prostrar-se diante do menino. Porque eles sabiam que se de fato ali naquele momento reconhecessem o Salvador, todas as outras coisas não importavam mais. Porque se temos o Salvador, temos tudo. É interessante, porque o texto nos mostra esse momento da entrega dos presentes, do culto, da celebração inteira. Adoração como servir, doar, celebrar, amar. E o texto continua a dizer que depois daquilo, irmãos, eles foram avisados em sonho para não voltar a Herodes. Curiosamente também, Mateus aqui chama muita atenção para a ideia do sonho. Sonhar. É o Deus que fala, é o Deus conosco que fala da maneira como nós vamos perceber. O versículo 20 do capítulo 1 fala que José sonhou que seria pai. Aqui agora os magos sonham que não deveriam voltar para Herodes. No versículo seguinte, no versículo 13, José tem um sonho que deve ir para o Egito. Depois, no versículo 19, José tem um sonho que deve voltar. Deus estava o tempo todo no controle. O que o Mateus está a dizer é, por mais que as coisas pareçam confusas, para muitos de nós, por vezes Deus está no controle. Deus determina o rumo da história. E ele faz questão e ele não abre mão disso. Ele revela de maneira sobrenatural a José, aos sábios e a José por 2 vezes, para que a vontade dele se cumprisse. Deus está no controle. Esse foi o Natal
daqueles sábios estrangeiros que, contra toda a lógica religiosa de Israel, adoraram o Messias, reconheceram o Salvador, prostraram-se diante deles e prestaram verdadeiramente adoração. Seguidos, guiados pelos projetos de Deus. Essa experiência me faz retornar às perguntas iniciais. Quais são os sonhos que nos movem? Quais são os sonhos que me movem? Onde eu tenho colocado a minha esperança? Em quem eu tenho depositado a minha fé? E o que eu tenho feito com a minha vida diante disso? O Natal nos convida a pensar nisso. Nesse tempo onde as nossas lógicas são rompidas, para nos mostrar que, se chegamos ao Senhor de coração verdadeiro, Ele nos recebe. E, por outro lado, que o Deus conosco rompe com essa nossa tendência de achar que a religião responde tudo. De que, cumprindo práticas religiosas, nós podemos ferir, machucar, magoar, fazer qualquer coisa. Mas Deus está em paz conosco. Ou de que podemos adorar com os lábios, mas o nosso coração está distante dele. A mensagem daqueles sábios é que o verdadeiro Natal é o tempo de entrega absoluta e total àquele que é o Redentor. Por isso não diz respeito apenas aos traços religiosos da nossa dimensão de vida, mas a tudo. Estrangeiros, de terra estrangeira, que entram na história, que enfrentam resistência, que confrontam adversários, que superam medos, que correm riscos para se encontrarem-se verdadeiramente com o Redentor. O Natal dos magos, sábios, é um Natal de esperança, de encontrarem a luz. Como vai ser o teu Natal em 2018? Talvez para muitos aqui, e aqueles que estão a chegar do Brasil principalmente, seja um Natal marcado por ausências. Ou talvez aqui alguém, pela primeira vez, passe um Natal distante de uma pessoa, porque perdeu, ou porque não está próximo, ou talvez porque as contingências da vida façam com que as pessoas que estão próximas, nesse exato momento, estejam muito distantes. Famílias que experimentam divórcio, rebelião com filhos, relacionamentos rompidos no meio da comunidade. Natal talvez seja um Natal de perdas. Talvez seja o Natal da agenda. Eu quero que esse tempo de festas termine porque eu quero voltar logo ao meu compromisso, porque eu preciso trabalhar, eu preciso voltar às atividades, ou eu quero voltar aos meus estudos, eu quero fazer alguma coisa, então que o tempo passe logo. Os festejos, que a consoada venha logo, porque eu já quero o dia 2 de janeiro, porque eu preciso do 2 de janeiro. Qual será o seu Natal? E como o seu Natal de 2018 influencia o seu projeto de vida? A tua vida nos outros dias do ano? Aqueles sábios que chegaram a Belém com as mãos cheias, voltaram com o coração repleto de vida. Quem sabe não seja nessa consoada, neste Natal de 2018, a possibilidade de que o coração seja cheio daquilo que de fato constrói e define a nossa história por toda a eternidade. Que assim seja, e que de fato seja para todos um Natal feliz.